Olá, como vai? Quarta edição de Cena Política, debatendo as eleições do próximo ano, a sucessão presidencial e a consequente derivação de grande e decisiva importância para nós, que é a disputa do governo do Estado. Nosso programa antecipa esse debate na TV mineira e brasileira. Já discutimos aqui o cenário sucessório com colunistas políticos, também com representantes da Aliança Tucana, no poder em Minas há mais de 10 anos, e com o PMDB, com o polêmico deputado Nilton Cardoso. Dessa vez vamos falar do PT, também há uma década no poder, em Brasília. Para esse debate, convidamos um dos principais articuladores petistas em Minas, Virgílio Guimarães, integrante do Diretório Nacional do PT, fundador do partido, ex-líder estudantil, foi vereador em Belo Horizonte de 1993 a 1996, deputado federal constituinte. Virgílio acumulou ainda outros 4 mandatos federais. Durante 10 anos, muita coisa, não é? Foi coordenador da bancada mineira na Câmara dos Deputados. Passou a batuta no Congresso para o filho, o deputado Gabriel Guimarães. Eu conheci o Virgílio na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, ele era um presidente do DCE, líder estudantil, assim, uma grande oratória, uns discursos daqueles assim contra a ditadura, de tremer as bases dos militares. Tem até umas fotos suas ali, daquela época. Olha, vamos colocar essas fotos aí. Tá vendo? Você se formou na economia, barbudo, como eram os revolucionários na época, né? Temos também outra foto. Olha, essa aí é da época da faculdade? Essa já veio um pouquinho depois. Um pouquinho depois, eu já tinha tirado a barba. Tá certo. Participam do debate os jornalistas convidados. Márcio Fagundes, jornalista e bacharel em Direito, atuou como repórter em O Globo, Folha de São Paulo, Diário do Comércio, Jornal de Minas, foi também editor da Tribuna de Minas, foi secretário de comunicação do governador Hélio Garcia, o Garcião, né? De tantas tiradas políticas, Márcio, de tantas tiradas e verve política, né? Foi também colunista do Hoje em Dia, do jornal Hoje em Dia, durante 15 anos, e superintendente de comunicação da Câmara Municipal. Atualmente é superintendente de comunicação da Câmara Municipal. Carla Clift, editora de política do jornal O Tempo desde 2007, onde também foi repórter. Antes, repórter de política do Estado de Minas e Rádio Inconfidência. Ocupou ainda a coordenadoria de comunicação de Contagem. Virgílio, queria começar essa conversa, esse debate, naturalmente, puxando para o PT, que durante 30, 40 anos que eu conheço o PT, o partido sempre esteve dividido entre as suas várias correntes, as suas várias facções, chamadas de tendências, né? Tendências. Agora, o que parece, o partido está unido até mesmo, dizem alguns analistas, por falta de opção, em torno de Fernando Pimentel. Mas será que essa é a realidade do partido? Está unido mesmo? Olha, essa chamada divisão do PT é o segredo da unidade do PT. É o segredo do sucesso? É o segredo do sucesso da unidade. Ao comportar dentro de si as diferenças e o debate, isso também foi o segredo da unidade. As diferenças puderam conviver, porque o PT aprendeu com a história da esquerda no Brasil e no mundo, que ela sempre vinha rachando, a esquerda rachava sempre. E quando falava em racha, é racha mesmo, não é polêmica interna, é divisão. Os partidos se dividiam, se multiplicavam, as organizações que se opunham à ditadura, foi uma história incessante de divisões. E o PT incorporou a noção de convívio com as diferenças, e isso foi, digamos, o chamado racha interno, ou seja, a existência dessas diferentes facções, as chamadas tendências, não se admitia a ideia de fração pública, de ter uma atitude própria, não. Tendência interna. E isso foi o segredo da unidade. Isso permanece até hoje. Nós temos cada vez mais as disputas internas
dentro do PT são duríssimas. Agora está acontecendo a disputa para a presidência do partido. Parece que a eleição é em novembro, não é? Cleide Andrade disputa com o Odair Cunha e o negócio tem está... Rogério Correia, tem... Mas os dois principais seriam esses, estão batendo aí de cabeça, né? Mas isso faz parte. Não vai atrapalhar a campanha, as disputas dentro do PT, elas são às vezes mais duras, dão mais trabalho, são mais custosas do ponto de vista de energia do que até as disputas externas. Porque é um partido da importância do PT, da repercussão de opinião pública que tem o PT, do tamanho da militância que tem. Então, o que acontece no PT é importante para a sociedade brasileira. Então, é natural que seja assim. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o PT é o partido que menos tem divisões. O PT teve um racha pequeno quando formou-se o PSTU e depois teve um com o PSOL. Que são dois. E com a Marina também, né? A Marina foi não chegou a constituir um racha. Foi uma defecção quase que individual. Eu não me lembro, assim, em termos de liderança, foram muito poucas. Teve o Luciano Zica, que já era um ex-deputado, tinha perdido na eleição. Foi muito pouco. Não saiu uma corrente, saiu uma pessoa. Mas, tudo bem. Não está conseguindo agregar muitas pessoas do PT. Até porque o PT tem uma outra coisa, né? Existe a chamada maldição da estrela. A Marina ainda não passou por isso, mas quem sai do PT normalmente acaba politicamente. João Batista Marisguia é o caso. É uma delas, é um deles. Mas dos que saíram do PT são muito poucos os sobreviventes. Dos que saíram para formar o PSOL, que eu me lembro, tem o Chico Alencar. Saíram acho que uns 8 ou 9. E está lá o Chico Alencar. De outras... são raros os casos das pessoas que sobreviveram. Mas isso é compreensível. Porque a marca do PT é quase como fosse uma tatuagem, né? Você chegou como uma tatuagem. O PT é uma tatuagem. A pessoa que não... Como aquela música do Chico, quer ficar no teu corpo como uma tatuagem, né? Mas Vigílio. Então, isso também ajuda a aglutinar. Quem pensa em sair do PT, que pense bem. Porque a chamada maldição da estrela existe. O Vigílio, eu trago comigo, como repórter político em Minas de muitos anos, uma curiosidade. Por que a militância do PT te chama de coronel? Não, isso é um apelido curioso que o Arnaldo Godoy foi meu colega lá na Câmara Municipal. Eles me chamavam de coronel porque eu era líder de governo e fui talvez um dos pioneiros da ideia de que para viabilizar o governo tinha que conviver com todo mundo, né? Não podia ser só o PT. O PT tinha 5, depois passou para 6 vereadores. Então a ideia era... Então eles me chamavam porque nós tínhamos lá diversos blocos, né? Você tinha, além do PT... Tinha um bloco independente, tinha a oposição, e nós compomos com a oposição. Isso aconteceu no início do governo Patrulha, nós fizemos uma composição com o PSDB, que foi com o próprio Azeredo, que foi o antecessor, que fez uma transição que merece todos os elogios. O João Leite veio compor o nosso secretariado, o Totó Teixeira ingressou para a Câmara, compondo conosco, ajudando a governar, então, e depois a gente compunha com os outros. Então eles achavam que isso aqui era uma atitude no bom sentido, porque não havia nenhuma imposição, mas um trato político. Então, carinhosamente, me chamavam de coronel. Não seria, porque você é filho, né, do ex-secretário de Agricultura do Magalhães Pinto. Magalhães Pinto? Não, do Israel. Do Israel, mas Evaristo de Paulo. Sim, o meu pai foi... Mas ele teve a história política dele, né? Que eu respeito, ele é um cidadão que deu uma enorme contribuição à agricultura, à pecuária, sobretudo, né? Um criador de zebu reconhecido, mas ele nunca teve nenhuma atitude de hostilidade comigo, por uma opção que eu tive, como ele também. Nunca teve uma atitude de nenhuma hostilidade, porque pelo ramo materno, o meu avô sempre foi do PTB, pelas reformas de base, foi deputado, foi estadual, foi senador,
sempre do PTB e ele teve um convívio respeitoso com o meu avô, que era o sogro dele, que a seu tempo representava uma espécie de PT, como nunca teve comigo também. Então eu recebo essas manifestações até com um sentimento de carinho, assim, que meu pai representou para mim. Você falando desse trabalho seu no início, né, dos seus mandatos lá na Câmara, de tentar fazer ali o consenso, buscar uma unidade, inclusive como no papel de líder de governo. Eu queria que você fizesse uma análise, desde que o PT assumiu o poder no governo federal, de lá para cá, o PT tem tentado fazer gestões de coalizão, né, tem tentado manter uma base muito ampla, mas até hoje ainda tem problemas, né? Recentemente, agora, a gente vivenciou uma dificuldade lá para aprovação de MP, desde a MP dos portos, e agora conta de luz, o risco disso ir para o STF, assim. O PT aprendeu a fazer alianças, o PT aprendeu a criar unidade dentro do Legislativo ou ainda está batendo cabeça? O PT aprendeu e bate cabeça. Isso faz parte da vida. Eu me lembro quando eu era líder de governo, e ali sim foi um aprendizado, que era novidade ser governo, e ter que conviver com a Câmara, onde nós éramos uma minoria muito pequena, e ter que incessantemente negociar, incessantemente compor. É uma das grandes lições que eu tive. Um dia eu conversando com o ex-prefeito Sérgio Ferrara, que é meu amigo, eu disse: Ferrara, feliz era você, que em 31 vereadores tinha, acho que era 26, uma coisa assim, era 26. E eu não. O meu bloco tem 5. Depois eu tenho outro bloco, eu tenho que conviver sem parar. E ele falou assim: pois é, feliz é você. Porque quando eu tinha 26 em 31, os 26 se reuniam do PMDB, eles articulavam entre eles, fechavam entre eles, eles vinham comigo e eu não tinha com quem negociar. Ou aceita ou não aceita. Então, isso para mim foi uma grande lição. Não adianta alguém querer ter uma maioria automática. O executivo tem que aprender também a conviver incessantemente com dificuldades. Incessantemente tem que negociar. Incessantemente tem que ceder. Isso faz parte, ainda bem que é assim. Ainda bem que isso faz brotar soluções. Ainda bem que isso torna permeável o legislativo e principalmente o executivo, as pressões que vêm da sociedade. Mas, são sem legítimas. dúvida, o governo Dilma está tendo mais dificuldade do que Lula teve, né? Tem, mas às vezes tem. Ela é mais dura, é mais difícil de jogo? Qual que é a sua avaliação? Não, eu posso fazer uma avaliação também dos erros e acertos, né? Eu acho que a dificuldade é natural. A negociação tem que existir sempre. Mesmo se o PT tivesse 300 deputados, ia ter que negociar dentro do PT. Me ensinou já o Sérgio Ferrara e pude ver depois que isso é uma grande verdade. Mas eu queria dizer o seguinte: eu acho que o Lula, que era uma pessoa já amadurecida no embate político, né? O Lula foi deputado, criou um partido, fez sindicalismo, disputou um monte de eleição. Ele já era um cara amadurecido na vida política, ele é um craque na vida política. Mas ele tinha administrado, no máximo, um grande sindicato, mas era um sindicato. Né, os sindicatos metalúrgicos São Bernardo do Campo. E o que ele fez? Ele se cercou com pessoas que sabiam administrar. Vai começar pela Dilma, pela própria ministra Dilma. E o que eu acho que, diferentemente do que fez o Lula, a Dilma, que tinha uma grande experiência administrativa, mas muito escassa experiência política, tinha experiência política na luta contra a ditadura, na guerrilha, em um monte de coisa. Né? E ser membro do governo, mas sempre de áreas técnicas. Né? Ela preencheu com pessoas iguais a ela. Isso foi uma diferença. Ela tem as pessoas que não têm experiência política. Sem jogo de cintura? Não digo isso, mas ela não complementou o seu perfil. Ela reproduziu o seu perfil. É o caso, por exemplo, a Gleice. Ela nunca...
A pessoa, para virar um político, sabe, o Barroso, a pessoa ela precisa passar por duas experiências. Uma, ela tem que participar de eleição e ter mandato legislativo. Isso amadurece. A pessoa aprende a ter paciência, eleitor, e tem que perder uma eleição. A derrota é importantíssima para amadurecer a pessoa. É o seguinte, quem ganha comemora, quem perde analisa, fica mais humilde. Seria a depuração, né? Ô, Virgílio, então, eu tenho de chamar... A Dilma é um pouquinho nesse sentido, ela ficou meio dura, porque o pessoal dela é meio duro. A Ideli, que nunca foi nada disso, a Gleisi, não sei quem, enfim, com pessoas parecidas com ela. Eu tenho de chamar um intervalo, e você falava aí da liderança incontestável do Lula, né? Mas há uma história aí que em 2005 você disputou a presidência da Câmara e parece que Lula não te deu muito apoio, não. Eu queria que você falasse isso depois do intervalo. Voltamos com Cena Política, debate com Virgílio Guimarães, articulador do PT, do Diretório Nacional do Partido. A gente estava falando antes, Virgílio, que em 2005, disputa da presidência da Câmara dos Deputados, Lula, ao que consta, não te apoiou e ganhou Severino Cavalcante. Foi assim? Isso é o que consta para muitos. Eu acho interessante essa questão de versão, né? Naquela ocasião, eu estive com o Lula diversas vezes. E cada vez que eu, às vezes, encontrava, a imprensa me cercava e perguntava, e aí? Eu falava, olha, eu vou seguir a orientação, como eu sempre falei, eu sigo a orientação do presidente. Do técnico. Então quer dizer que você vai retirar a sua candidatura? Não. Aí no dia seguinte, veio no jornal, Virgílio desafia Lula. Quer dizer, não adianta falar, as pessoas não entendem. Você segue o Lula? Sigo. Você vai retirar a candidatura? Não. E eu disse o seguinte, de novo, Virgílio desafia Lula. Você vai retirar? Não. Você faz o que o presidente manda? Faço. E aí, vai retirar? Não. Então, é uma história que ainda precisa de ser contada. Eu acho que naquela ocasião, o presidente Lula estava muito apreensivo com um monte de coisas. Muitas coisas. Ele estava apreensivo com muitas pessoas importantes no governo. Eu levei para ele muitas coisas, não só a certeza de que o Severino ganharia a eleição, inclusive eu levei dados sobre o que seria, fizemos levantamentos, pesquisas que mostraram absolutamente corretas. O voto secreto, muita gente fala, no voto secreto dá vontade de trair. Não. O voto secreto dá uma vontade danada de ser fiel ao que a pessoa pensa. A traição está na promessa, não está no voto. Então, as pessoas votaram do jeito que elas queriam, porque eu tenho uma série enorme de pesquisas feitas sobre as eleições de presidente da Câmara, todas com um nível de acerto impressionante. Ou seja, o parlamentar já tem uma opinião formada antes, e eu mostrei que as coisas, a maneira de relacionar que muitas vezes estava se praticando naquele momento era absurda. O que foi praticado dentro da bancada do PT comigo não é por mim, é porque era fundamental quebrar um esquema que tinha dentro do PT. O PT vivia uma espécie de campo de concentração ali, aquela bancada
era um espaço sem liberdade sequer de discussão, de pensamento, de nada. E foi fundamental isso. Então, aquilo levou a uma mudança no governo, mudança no país, mudança no PT, e sempre para melhor. Eu sei que foi dolorido, foi um problema. Mas se o resultado foi bom, só posso achar que tudo foi bom. Virgílio, você é um economista e profundo conhecedor da realidade econômica brasileira. Hoje a oposição pega os números da economia, considera os baixos diante de um projeto de desenvolvimento e usa isso já num trabalho com vista à eleição presidencial. Qual análise você faz da atual economia brasileira? Olha, se eu estivesse fazendo uma análise sobre desenvolvimento de longo prazo, eu diria que os indicadores são que a economia brasileira tem uma tendência estrutural de crescimento baixo. É um país que fez uma opção por investir pouco e ter um bem-estar social já. É uma opção brasileira, da nossa geração. Agora, do ponto de vista das eleições, o PIB mede pouco, porque se nós temos o crescimento da renda da população, isso é que conta, não é o PIB. Se o PIB cresce mais do que a taxa de crescimento vegetativo, demográfico, em princípio, todas as pessoas, em média, estão melhorando. Mas se você tem um crescimento do consumo, um crescimento do emprego, o bem-estar das pessoas está crescendo. Então você seria favorável, por exemplo, a uma inflação social, vamos chamar assim? Não é. A inflação, ela está em patamares adequados, possíveis nesse momento, porque com a economia, inclusive em função da crise internacional, passa por um momento de baixa, até porque as importações diminuíram, a economia chinesa desacelerou, a economia da Ásia está completamente estagnada, a União Europeia também, os Estados Unidos têm um crescimento, felizmente tem mais pífio, isso significa que o Brasil vai crescer pouco. Então, se nós temos que soltar um pouco a inflação. Mas para não aumentar a taxa de juros, nós teríamos que crescer a carga tributária e aumentar o superávit primário. Politicamente é muito difícil. Então, o que resta é um pouco de inflação e a taxa de juros. Mas com isto e aquilo, como diria Cecília Meirelles, com isto e aquilo, a presidente Dilma, pela primeira vez, com a oposição atacando a questão da economia, ela caiu de 65% para agora 57%, né? 65% para 47%. Não foi só, é a primeira vez que cai. Sim. A presidenta Dilma, ela teve um crescimento contínuo e incessante. Isso é impossível. A oscilação é o normal na avaliação de toda a administração. Eu creio que a presidenta Dilma deve ser, que eu me lembre, assim, um caso extraordinário. Uma pessoa que cresceu sempre. Sempre, em todos os levantamentos, ela cresceu. Todos. De todos cresceu. Alguém acha que ela ia continuar crescendo? Ia ter 100% de aprovação, 101%. Claro que em algum momento cai. A oscilação, se você pegar o gráfico de avaliação de qualquer governante, em qualquer nível, em qualquer esfera, em qualquer país, ele oscila. Mas como ela bateu no topo, então é preciso esperar para ver o que significa essa... mesmo com essa oscilação negativa, ela ainda é recordista. Nesse momento, ao se considerar o ponto baixo dessa, ela é recordista desde que existe pesquisa no Brasil para qualquer presidente com o mesmo tempo de mandato que ela tem. Ou seja, ela segue favoritíssima, né? mesmo no ponto que está. Agora, Virgílio, você estava falando aí da questão da inflação. É óbvio que a inflação hoje é um mote de campanha do PSDB. Mas se a gente for analisar os pilares que sustentaram a economia e até sustentaram politicamente as duas gestões de Lula e agora a gestão de Dilma, a gente percebe que ela investiu em desenvolvimento quando ela cria programas como o PAC, ou seja, havia ali a intenção clara
também de criar emprego, de fomentar o mercado interno. Quando ela faz a distribuição de renda via os programas sociais de transferência, como o Bolsa Família e tal. Ou seja, alimentou-se o mercado interno, criando emprego, distribuindo renda. Isso segura a economia um tempo, mas as árvores não crescem até o céu, como diz um amigo meu, né? Isso tem um limite. E é perceptível essa aproximação do limite. A minha pergunta é a seguinte: para a próxima gestão, qual é a meta dessa administração, agora que o consumo interno já está numa demanda que eu acho, e estou repetindo aqui a análise de economistas, porque eu não sou, né, que já está num teto, e quando essa nova classe média já está abastecida de bens de consumo duráveis, né? Então, assim, ninguém quer comprar mais geladeira, nem televisão, nem computador, porque já tem em casa e agora há uma separação entre renda e capacidade de consumo que já não está tão pequenininha como era antes. Olha, o grande desafio até desse governo, sobretudo do próximo governo, é o desafio do investimento. O Brasil, como eu disse, fez uma opção definitiva de, sendo mesmo um país ainda em desenvolvimento, fez a opção pelo bem-estar social. Fez. Né? Nós temos uma carga tributária de 34%, bruta, e temos uma carga tributária líquida de 15%. A diferença são as transferências. Bolsa Família, os benefícios continuados da Seguridade Social, a tributação que abastece as diversas, tanto o regime próprio como o regime da Previdência Social, a rolagem da dívida interna, enfim, todos são transferências, né? Essas transferências, elas existem. E como nós vamos conseguir o investimento? Temos que ter um investimento privado, porque achar que vai ser apenas o investimento público, isso é inalcançável. Então, nós temos que vencer o desafio de buscar a solução das invenções privadas no Brasil. Você está defendendo a redução do Estado na economia? Não. O Estado tem que fazer o papel dele. Mas se nós não conseguirmos... Porque parece que existe um número mágico, diabolicamente mágico, que é os 20% do PIB. Nós não conseguimos ultrapassar a barreira dos 20% do PIB em investimento. A China investe mais de 30%. Se nós quisermos ter um crescimento sustentável, aquele negócio não é o voo da galinha, mas é um voo baixo, né? O voo da galinha é o que teve antes. Dava um voo curto e parava, um voo curto e parava. Nós estamos tendo um crescimento não muito rápido, mas contínuo. Mas para ter o voo da águia, o voo alto e contínuo, nós precisamos de ter investimento alto. E para isso nós temos que vencer o desafio da atração dos investimentos privados, internos e externos. Isso significa privatização de alguns setores? Não, privatização não, pelo contrário. Como tem sido feito com os aeroportos agora? Não, eu não diria que é privatização, né? O Lula, eu me lembro bem, sempre, quando se discutia privatização, ele dizia assim: eu sou a favor de privatizar o que não existe. Não quero privatizar o que existe, eu quero privatizar o trem-bala, não existe trem-bala. Então, até agora está privatizando o que não existe. Ou seja, traz uma inversão privada para fazer o que não existe. Não, mas os portos e aeroportos já estão... Nada, as ampliações, de jeito nenhum. E não estão sendo privatizados, até porque a gestão é pública, enfim. É uma maneira um pouco de querer fazer disputa política e falar que está privatizando. Mas o chamamento da iniciativa privada para participar do esforço de investimento, isso é absolutamente imprescindível se quisermos ter o voo da águia. Só um minuto que eu tenho de chamar, infelizmente, esse papel aqui tem de chamar um intervalo, e após o intervalo eu quero colocar essa discussão, esse debate aqui, no cenário aqui da disputa do governo de Minas. Por exemplo, Fernando Pimentel está com 30%, média de 30%, nas pesquisas estimuladas que já foram feitas até agora, poucas pesquisas que foram feitas. Mas será que o cenário é
tão bom assim e na espontânea, como está? Vamos ver depois do intervalo. Voltamos a esse debate político aqui no nosso programa, com a presença de Márcio Fagundes, jornalista muito experiente, Carla Clift, do O Tempo, e Virgílio Guimarães, grande articulador do PT. Eu estava falando o seguinte, que existem algumas poucas pesquisas que colocam o Fernando Pimentel, o ministro, na frente aí na corrida sucessória em Minas. Mas quando vai lá para a pesquisa espontânea, aquela que não tem o nome do candidato, ele cai para uma média de 4%, muito pouco para quem é ministro. Você acha que está caminhando bem essa campanha do Fernando Pimentel? Caminhando bem, tem cada coisa no seu momento. As pesquisas eu considero excelentes, até porque quando fazemos cruzamentos entre as pessoas que conhecem os diversos candidatos, que elimina a diferença de recall, as diferenças continuam muito favoráveis ao nosso candidato, o Fernando Pimentel. Agora, é importante dizer que campanha existe para mudar a pesquisa. Para isso existe campanha. Ou para confirmar a pesquisa, que é o nosso caso. Então, a pesquisa, nesse momento, ela é mais uma orientação até de tomada de decisões do que de uma antecipação de resultado. Então, agora, as pesquisas, quando elas são bem feitas, elas são confiáveis, sem dúvida nenhuma, elas são um instrumento poderosíssimo de analisação, de análise da opinião pública. E, no caso, há, evidentemente, uma tendência muito forte ao voto do PT em Minas. Inclusive, as pesquisas que vi, o resultado que mais me impressionou não foi a enorme vantagem do nosso candidato, o ministro Pimentel. Mas eu estou colocando isso, mas também o fato da presidenta Dilma ganhar do senador Aécio em Minas Gerais. As pesquisas que eu vi em todas, a presidenta Dilma ganha do Aécio em Minas. Aliás, já que estamos falando dos vazamentos das colunistas, esse é um tema que todas as colunas deram, porque as pesquisas mostram isso. Hoje, a presidenta Dilma ganharia numa disputa presidencial com Aécio em Minas. No Brasil seria uma diferença enorme. Mas em Minas, o mineiro hoje prefere o governo Dilma do que o senador Aécio. Virgílio, tem um fenômeno na política mineira, nós que acompanhamos, você que tem um DNA político desde família, que é a chamada tecnocracia no poder, principalmente na capital e no governo do Estado. Eduardo Azeredo, Fernando Pimentel, Márcio Lacerda, alguns deles com seu apoio. Márcio Lacerda, Antônio Anastasia, são homens públicos hoje que não têm uma história política, contrariando toda uma tradição em Minas de política, usa-se até um verbo sargentear, muitos deles nem tinham passado pelas urnas, o Fernando Pimentel é um exemplo. O que você acha desse fenômeno, desses homens hoje galgarem o poder? É um fenômeno que existe, eu diria quase que um fenômeno mundial. Não é só aqui, né? Isso vale também para a presidência Dilma, vale para o prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad, vale para outros que se elegeram, outros que chegaram muito, muito próximos de se eleger. Isso é o presidente Pinheira do Chile, isso, enfim, tem uma série de resultados eleitorais que caminham muito nesse sentido no mundo inteiro. Isso mostra também uma certa fadiga
com a vida política. Com a classe política. Uma certa fadiga, porque até eu analisei várias pesquisas nessas últimas eleições municipais, e é uma coisa engraçadíssima. Quando você pergunta assim, qual a opinião sua sobre os políticos, a nota vai lá embaixo. Aí você fala assim, o que você acha da Dilma? Ótima. E vai bem. E o prefeito vai bem. E os deputados estão fazendo o possível. E os estaduais também. E o político não presta. Poxa. Mas eu dei sorte, minha cidade também. Eu vou na outra cidade. Deputado, eu não sei na se você outra tirou cidade, isso não. Deputado, eu te mostro. Eu te mostro as cidades todas. Não, quando você pergunta os deputados em geral, o cara é contra. Fala assim, eu quero saber os deputados da sua cidade. Estão fazendo o possível, estão muito bom. E isso em todas as cidades. Então, é muito interessante. O deputado em abstrato não presta, o político em abstrato não presta. Mas eu dei sorte. Na minha cidade só tem gente boa. E na outra também só tem gente boa. E na outra também tem gente boa. E na outra também tem gente boa. Em todas as cidades, praticamente em todas, as poucas exceções é um prefeito mal avaliado. Mas nós temos um governador bem avaliado, um presidente bem avaliado. O deputado real, que tem nome, que tem, a pessoa enxerga, sabe quem é, bem avaliado. O deputado que ele não sabe quem é, mal avaliado. O político em abstrato, que ele não sabe quem é, mal avaliado. Mas em todos os lugares deu sorte. Então é uma avaliação que ainda está para ser aprofundada. Aqui, Virgílio, eu queria voltar na questão da candidatura do Fernando Pimentel. Você é uma pessoa que era conhecida por ter muito pique para fazer campanha. Né? O pessoal ficava impressionado com fazer campanha de 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, às 11 horas da noite. E hoje começam a surgir algumas reclamações dentro da base de apoio mesmo do Pimentel, de que ele está meio parado, de que ele não gosta muito de ir para a rua, e que ele tem se movimentado pouco. Qual que é a sua avaliação hoje? Olha, a campanha foi antecipada, né? A gente tem que reconhecer que ela foi antecipada. Você acha que ele já deveria entrar mais em campo? Qual que é a sua avaliação? Não, ele está fazendo o possível dentro das possibilidades dele de ministro. Ele é ministro do Comércio Exterior, ele é um ministro que do desenvolvimento tem que buscar oportunidades lá fora. Ele estava nessa viagem com Portugal, com a presidenta Dilma, e quase todas as viagens. Cada um tem um estilo, né? Mesmo o Gabriel Guimarães, né, meu filho, que ele também tem muito que eu faço. Ele tem menos pique que você? Tem, mas ele tem as peculiaridades dele, é natural, né, que tem a sua... Né, ele está tendo, pelo que eu ouço falar, não vou fazer a minha avaliação, mas está tendo um desempenho que tem agradado, até pela humildade, até pelo jeito singelo e mineiro de ser, mas isso também é importante para alguém que está no seu primeiro mandato, mas ele tem o estilo dele, né? E da mesma forma o Fernando Pimentel tem o estilo dele. Claro que em algum momento ele vai ter que ter uma presença muito mais intensa no interior do estado. Minas é o mais interiorano de todos os estados. É a capital com menor percentual de eleitores, inclusive comparando com Tocantins. Eu queria te perguntar sobre com mais Minas. municípios do Brasil. É a capital com menor percentual. Enquanto o Rio de Janeiro tem quase, acho que mais de 70% de eleitores da capital, nós temos 12%. Né? São Paulo tem 25% do eleitorado de São Paulo. Toda a capital é maior do que Belo Horizonte em percentual de eleitor do seu estado. Virgílio, eu queria te perguntar o seguinte, se aqui em Minas você está realmente acreditando numa aliança, numa coalizão do PT e PMDB, porque o deputado Nilton Cardoso, naturalmente conhece o PMDB, né? Veio aqui neste programa e disse que Clésio Andrade é candidato e não vai ser retirado, que não vai haver essa aliança PMDB-PT aqui em Minas. Olha, se quem quiser fazer aliança, tem que começar respeitando o outro. Eu acho muito difícil alguém fazer uma aliança com partido do princípio que tem cadeira cativa. O PT falou assim, não, eu vou partir do princípio que tem aliança com o PMDB e o candidato é o Pimentel. Isso já é o primeiro passo para não ter aliança. O PT está caminhando assim? Eu acho que não. Claro que o PMDB tem que afirmar,
Claro que é uma possibilidade de ter candidatos. Pode ser ter uma estratégia comum. Pode ser, por que não? Pode ser aqui. Se o PT defende que pode ser assim no Rio, nós vamos chegar a dizer que aqui não pode? Quer dizer, o critério é o que me atende? Isso não existe. Isso não existe. Quem quiser fazer política tem que ter uma visão dos dois lados. Tem de abrir a guarda, então. Aliás, eu vi hoje alguma coluna aí, essa história tem que olhar os dois lados. Eu não vou citar o Santos, eu olho os dois lados. Eu e meus amigos. Ô, Virgílio, você foi defensor da... Mas eu acho que tem que olhar todos os lados, não é só eu e meus amigos. Virgílio, você foi defensor da candidatura Márcio Lacerda aqui em Belo Horizonte, Fui. quando o PSDB fez aquela aliança com o PT. Você seria capaz, então, de apoiá-lo nesse cenário, num projeto maior, por exemplo? Como é que você comportaria frente a uma possibilidade dele ser candidato a governador de Minas? Ou seja, quem você apoiou recentemente numa eleição, ou amanhã não serve para você? Seria um outro candidato? Não tem nada disso. Eu poderia tranquilamente participar de uma outra campanha do Márcio Lacerda para algum cargo que ele concorresse. Ele é uma pessoa de bem, uma pessoa que está fazendo uma administração em Belo Horizonte, pode ter suas diferenças, do PT e é natural que tenha, mas eu não me arrependo de ter apoiado, não me envergonho disso de maneira nenhuma. Eu fui coordenador de segundo turno da campanha dele e continuo participando do conselho da cidade. Aliás, me disseram, reafirmando, se eu aceitava continuar participando. Aceitei, eu acho que é uma obrigação de contribuir com a cidade, com Belo Horizonte. E ele tem uma administração diferente, mas digna, tem seus diálogos por aí. Os aliados do PT, com poucas exceções, PCdoB, um ou outro, que não tem também suas alianças com o PSDB. E não vou desqualificar ninguém, nem o PSB, nem o prefeito Márcio, por causa disso. Vamos novamente para o intervalo e no retorno eu queria voltar a esse tema da sucessão aqui em Minas Gerais e voltando para a seara adversária, para a trincheira inimiga, sua avaliação com a sua experiência do outro lado, do lado do tucanato, daqui a pouco. Voltamos a esse último bloco de cena política, infelizmente, com Virgílio Guimarães. E eu quero perguntar ao Virgílio isso. E do outro lado, com a sua experiência de articulador, que conhece todos os meandros políticos aí, como é que você está analisando o outro lado? Falam que Antônio Anastasia, o governador, vai sair candidato ao Senado. Tem o vice Alberto Pinto Coelho aí na disputa, Diniz Pinheiro, Marcos Pestana, Márcio Rodrigues. Como é que você está analisando esse outro lado? O outro lado também está se arrumando bem? Está se arrumando bem. Nós fazemos uma oposição conceitual, ideológica, política, de métodos, de programa, mas eu acho que nós temos, felizmente, em Minas Gerais, os partidos que fazem oposição ao governo federal, mas são pessoas que têm uma vida política adequada, apresentável. Todos esses possíveis candidatos são pessoas que têm uma folha de serviço prestado, são pessoas que podem assumir os cargos. Eu não desqualifico de jeito nenhum. Por isso mesmo, sei que é uma disputa mais pesada, mais dura. Apesar de estarem em situação pior do ponto de vista de pesquisa, mas eles já demonstraram capacidade de recuperação. A eleição passada foi isso.
com um candidato que começou também muito embaixo, que é o atual governador Anastasia, mas que tinha essas mesmas características e tem um conjunto de candidatos qualificados. Presumivelmente, qual que seria o mais que aparenta que vai estar na disputa aí com mais condições? Eu acredito que a posição do vice-governador, uma vez que o governador Anastasia sair para o Senado, aí não tem dúvida que seria o Alberto Pinto Coelho. Ele com a máquina na mão, então, ficaria... Com a máquina na mão. É claro que isso tem prós e contras, né? Supondo que o partido dele apoie a Dilma, a reeleição da presidenta Dilma, isso vai criar algum tipo de embaraço, até porque a legislação é muito clara no que se refere da postura dos candidatos e da verticalização que existe partidária em relação às diversas eleições. Isso deve estar pesando na avaliação lá do bloco palaciano mineiro a respeito da escolha do candidato. É uma pessoa qualificada. Temos o presidente da Assembleia, que eu conheço, convivo com ele, trabalho com ele em termos profissionais, e é uma pessoa qualificada, uma liderança emergente, ascendente, mas ele viria num outro contexto, não é? E não teria esse pró e contra que teria um candidato do PP, que é o Alberto Pinto Coelho, porque ele de alguma maneira simbolizaria alguém da base do governo federal apoiando um outro bloco aqui em Minas. Isso é um ponto positivo. Ponto negativo que ele tem que maneirar na sua campanha em apoio ao Aécio, porque legalmente não pode. Então, é um cálculo aí que naturalmente eles deverão fazer para escolher o candidato mais natural, ou mais competitivo. Eu diria que eu respeito muito o lado de lá, que eles já demonstraram que tem pessoas qualificadas, pessoas que têm postura e já mostraram capacidade de disputa. Mas eu acredito que essa disputa, sim, mais valorizada é melhor para nós. Mais politizada, melhor para quem tem proposta. E isso é o forte do PT. Vigílio, conta pra gente. É verdade que você abriu um saco de maldade e desconstruiu a imagem de Leonardo Quintão na penúltima eleição municipal aqui, que você foi um dos responsáveis por essa mudança de uma eleição que muita gente dava como certa? Não, esse negócio é muito fácil dizer. Eu mudei a eleição, não. Eu fui coordenador do segundo turno, pegamos a eleição quase que perdida, quando 2 dias depois a velocidade de crescimento do Quintão era tão grande que eu acredito que se o debate tivesse realizado um dia antes ou a eleição fosse um dia depois, ele corria o risco de ganhar o primeiro turno. Porque quando nós fizemos a pesquisa, ele já estava 22 pontos na frente. O jornal O Tempo deu 29 pontos de frente. Era um crescimento avassalador. Uma balaiada. Nós tivemos de quebrar esse crescimento, reverter esse crescimento, mas eu não diria que eu desconstruí. Quem pegar os programas de TV, nós tivemos o Cacá Moreno, que é um craque nisso, basicamente foi a utilização da própria campanha do nosso adversário. Nós usamos muito, com competência, as coisas que ele mesmo ofereceu. Então, eu digamos assim, eu me orgulho de ter participado de uma campanha vitoriosa, mas não queimei nenhum ponto de diálogo com o Quintão, porque ele sabe que foi uma disputa pesada. Algum dia, os anais das campanhas eleitorais hão de registrar aquela brilhante campanha que foi, aquela mudança de 22 pontos atrás para 20 pontos na frente, ou seja, uma virada de 42 pontos em 3 semanas, em 21 dias. É inacreditável. Ou seja, nós tiramos 2 pontos dia, em média, o que é um feito realmente fantástico. Mas em nenhum momento nada foi feito que queimasse as pontes do diálogo com o próprio Quintão. Virgílio, comparando essa eleição com a eleição para o governo do Estado, em 2010 agora, em 2010, a última eleição, foi 2010. Já agora 14, 4 horas. do tempo, né? Se houve esse acerto na campanha municipal, na eleição do Márcio Lacerda, nesse período,
Você diria que houve equívocos na campanha de Hélio Costa e Patrus, porque Patrus chegou a se aproximar, mas não houve essa alavancada final, né? Parece que faltou fôlego à campanha no final. E só mesmo eu não lembro exatamente quantos dias, mas só mesmo no final, na reta final, é que o PT e o PMDB resolveram utilizar um vídeo, que foi a mesma história do Quintão, que também foi utilizado um vídeo, né? O famoso vídeo lá, né? Dele chutando e falando, né? E só no final da campanha do Patrus vocês resolveram usar um vídeo do Délio Malheiro, que dizia que não estaria ao lado do Márcio Lacerda em hipótese nenhuma. Então, assim, quais foram as mudanças, assim, onde o PT errou nessa campanha e por que ele acertou na outra? Eram a impressão que a gente tem era com dois PTs, que o PT estava meio dividido na primeira e mais dividido ainda na segunda. É isso mesmo? Não, a campanha de Hélio Costa e Patrus também é outra que merecia um livro, um estudo de caso, né? Tanto merecia um estudo de caso a campanha de Márcio Lacerda, em especial o segundo turno, como merecia um estudo de caso. A campanha do Hélio Costa com Patrus é uma descrição de tudo que não se deve fazer em campanha. Por esse caso, é um estudo bastante educativo, né? É bastante ilustrativo. É uma campanha de erros, assim, impressionantes. Não é? Eu me lembro que o próprio candidato, ele disse uma vez, olha, me dê o Patrus e o Duda Mendonça, que o resto ganha. Quando isso aconteceu, eu disse, bom, agora eu vou ligar o piloto automático, que já ganhou. Bom, falar isso já não é uma coisa muito adequada. Agora, acreditar nisso, aí é pior, né? Eu sou amigo do Hélio Costa, nada contra, as pessoas erram também. Eu já perdi quantas eleições? Né? Derrotado nunca me senti, mas não ganhar a eleição foram muitas. Então eu acho que essa eleição, no que se refere à eleição municipal do Patrus, eu acho que os desacertos foram tão grandes do PT, o PT foi tão errático nas atitudes em relação ao governo, em relação à campanha, à tática eleitoral, que aí fica até difícil falar da campanha, né? Era uma... tem alguma coisa que as cozinheiras falam, desandou, né? Quando uma receita desanda, é difícil consertar. Então, essa receita já tinha desandado, né? Aí é uma outra coisa, ou seja, você tem a campanha e tem aquilo que vem antes da campanha, que são os alicerces da campanha, né? Que são toda a estrutura, ossatura que antecede a campanha. E essa realmente tinha desandado. Virgílio, estamos caminhando pelo final do programa, eu vou fazer duas perguntas, queria que você fosse sucinto. Primeiro, é verdade que foi você quem apresentou seu conterrâneo Marcos Valério à cúpula do PT nacionalmente? Essa é a primeira. Estava na minha... Segunda, você é um amante do futebol. O que você acha da ingerência da FIFA hoje na vida brasileira, em cima do Estado brasileiro? Essas duas para... Todo mundo sabe, o Marcos Valério, ele é meu amigo, não tem nada, nunca briguei com ele, até porque naqueles episódios ficou claro que eu não tinha nada com isso. Eu nunca vi nada de coisa pública, tem um monte de coisa lá que eu condeno. Não se arrependeu de ter apresentado? Não, eu apresentei o publicitário. Que, aliás, naquela vez, tinha me ajudado na campanha com material publicitário declarado no TRE. Declarado. Declarado, está lá. Não foi o operador mensaleiro, não. Não teve recurso na minha campanha de deputado naquela ocasião. Apresentei uma pessoa que tinha várias... era importante para o mercado publicitário mineiro. Aliás, o mercado publicitário mineiro sofreu um baque depois daquela crise. Acabou, terrível. Terrível. Acho que era obrigação minha até de apresentar o publicitário. Se depois aquelas coisas ocorreram ou não é? As investigações mostraram que eu não tinha nada com aquilo. Uma vez até a Cidinha
me perguntou um dia, ao vivo, no meio da crise, falou assim, como é que você explica você sendo tão amigo do Marcos Valério e não tem nenhuma contribuição para você? Eu falei, pois é, isso mostra que o dinheiro era o Delúbio que distribuía, vezes que era meu inimigo, meu adversário dentro do Delúbio. E a segunda pergunta? A segunda pergunta da FIFA. Você é amante do futebol, já te encontrei no estádio várias vezes, né? Torce para o Atlético. Como é que você vê a ingerência da FIFA hoje na vida brasileira, em cima do Estado brasileiro, na instituição, o ente Estado, a FIFA hoje está acima, superior à vida brasileira? O Márcio, primeiro que eu não sou amante de futebol, coisa nenhuma. Quando eu falo isso, todo mundo espanta, mas você viaja para assistir um jogo, você vai longe, você não... Você não é mãe, não, você é esposo, né? Não sou amante de futebol, coisa nenhuma, eu sou amante do Galo. Eu só vou ao jogo do Atlético. Então, mas é claro que na minha vida política eu nunca fui clubista. Então, eu sempre ajudei o Cruzeiro, tenho um diploma de ter ajudado o Cruzeiro numa coisa belíssima, que foi um trabalho educacional que ele fez. Ajudei o América com recursos para a construção do estádio, então, que está aí. Uma boa parcela foi lá, mas eu, enquanto cidadão, igual todo cidadão fala sincero, da FIFA. Tem. Mas então, enquanto político, eu acho o seguinte, nós somos obrigados a deglutir a FIFA. Agora, o governo brasileiro tem feito tudo o possível para interferir naquilo que é aqui, que é a CBF. Não permitir que essa atitude equivalente prevaleça aqui no Brasil. Claro que, acima de tudo, tem a realização das Copas. Temos que preservar. E a FIFA, ela tem uma autoridade sobre o futebol que não permite a ninguém, a não ser a opção de aceitar ou não aceitar. O Brasil, mais do que qualquer outro, exerceu sua soberania. Em muitos pontos, o Brasil fez com que a nossa legislação prevalecesse. Em outros, que são mais internos ao futebol, prevalece a FIFA. Ô, Vigílio, é o tal do engolir sapo, né? BH News TV agradece a sua presença, muito obrigado. A presença de Márcio Fagundes, Carla Crift, novamente aqui com a gente. E agradecemos principalmente a você. Cena Política volta na próxima semana com mais debates sobre as eleições de 2014, sobre a sucessão, tanto em nível presidencial quanto estadual. Até lá.